Evangelho de Lucas 5. Amém. Nós estamos aqui hoje à noite, não por obrigação, né, irmãos? Não por obrigação, mas porque amamos ao Senhor, né? Eu sei que os religiosos, pessoas que servem ao Senhor por religião, elas se reúnem, elas vão aos cultos ou às missas, vão à igreja por obrigação. Não, nós viemos porque amamos ao Senhor. Amém? Porque, como o Iris disse no início, porque nós reconhecemos a grandeza e a soberania do Senhor. Glória a Deus. Estamos felizes hoje pela Patrícia, pelo Fausto. Oramos por vocês, né? E a Patrícia não teve complicações, né, Patrícia? Mas o Fausto foi internado, esteve na UTI, precisou de respiração, de ventilação, mas Deus cuidou. Amém? Nós louvamos pela vida dele. Amém, Fausto? Nós louvamos pela sua vida. É muito bom te ver aqui, viu? Que seja sempre. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós começarmos a palavra também, irmãos, sábado é o evento dos jovens, não é isso? Adiou? Então tá bom. Então é dia 29. Então não vai ser sábado, irmãos. Glórias a Deus. Abriram a Bíblia, Lucas capítulo 5. Amém. Glória a Deus. Tá, irmãos. Minha esposa está me lembrando aqui. O evento do adiou, né? Dia 29. Não será no próximo sábado, mas o nosso jantar dos casados, dos casais, né? Será no dia 12 de junho. E será lá no salão de festas do prédio onde nós moramos. Já está tudo, irmãos. Que dia que vai ser? Muito bem. Esse será um jantar, tá? Chique, bonito, sofisticado e bem abençoado para que nós possamos edificar os nossos casamentos. Amém? Glória a Deus. Mais algum aviso? Dia 22, minha esposa está falando, tem um momento mulher. Só para as mulheres, viu, Raidon? Raidon está me olhando aqui. É só dia 22, então. Que dia, irmãs? O evento dos jovens é que dia? O jantar de casais? O estudo de Apocalipse? Aleluia. Glória a Deus. Quarta-feira, às 20 horas, irmãos. Não perca. Sim. E amanhã nós temos reunião de discipulado, homens e mulheres. Amém? Com o presbitério. Glória a Deus, irmãos. Então tá bom. Lá na igreja. Lá na igreja. Na igreja fica perto da casa do Raidon. Amém, irmãos. Lucas 5, todos acharam? Amém? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, irmãos, porque a idade vai avançando, a visão vai sumindo. Versículo 2. À beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão. Os irmãos sabem quem que é Simão aqui? Exatamente. Quem falou? Parabéns, Keilinha. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Fala assim comigo: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, ou seja, a todas as pessoas que estavam ali, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se.
Então fizeram sinais e seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Versículo 12. Estando Jesus, aqui já muda o assunto, irmãos. Vocês estão acompanhando comigo? Então tá, então presta bastante atenção, porque você vai precisar na hora de nós falarmos aqui. Estando Jesus numa das cidades, passou o homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se e anda. Levante-se e ande, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca e que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Os irmãos sabem o que é publicano? Muito bem, muito bem. Quem falou? Iris. Presentinho de Jesus para o casal. E disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Os irmãos sabem quem que era Levi? Fala, Mateus. Mateus era Levi, Levi era Mateus. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Feche seus olhos onde você está. Senhor, nós oramos nessa noite para que o Senhor abençoe a tua palavra,
para que o Senhor fale conosco através, ó Deus, do Teu Espírito Santo, que Ele nos traga revelação, que Ele nos traga direção, que o Senhor seja o nosso alimento, que possamos aprender. Ó Deus, não falamos nada de nós mesmos, mas do Senhor, porque a nossa palavra, aquilo que falamos não tem valor algum, mas o que está escrito, ó Deus, aquilo que vem do Teu Espírito é o que de fato nos alimenta, que nos transforma. Ó Deus, como diz as Escrituras, cortante do que espada de dois gumes, ela penetra dentro de nós, a ponto, ó Deus, de dividir, ó Deus, de nos abençoar, ó Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém? Se eu fosse dar um título, como eu disse, como na verdade eu coloquei um título nessa palavra, eu diria que seria compreendendo o chamado e seguindo a Jesus. Aqui em 5, irmãos, nessa primeira parte que eu li para vocês, a partir do versículo 1, Jesus estava chamando ali os primeiros discípulos. Ele estava nessa cidade, ou seja, ele estava ali perto do lago de Genezaré. Havia uma multidão que estava indo, né? Jesus estava acabando de começar o seu ministério. Jesus estava acabando ali de começar o seu ministério. E ele iria chamar os primeiros discípulos. Havia uma multidão que estava o comprimindo. Jesus falava de Deus, Jesus curava, né? Jesus libertava. E ele chega perto do barco que ele senta naquele barco a fim de falar com aquelas pessoas, a fim de pregar a palavra de Deus, de pregar o evangelho de Cristo, falar da parte de Deus, mas era o evangelho de Cristo. Era ele, né? Ali, ele estava como um homem, mas ele era o Senhor. Jesus foi enviado por Deus. Ele foi aquele que nasceu de uma mulher. E falar em mulher, irmãos, me perdoem as irmãs, antes de concluir. As irmãs nesse dia, né? Eu tenho comido dia da manhã todo dia, né? Nós temos hoje uma data comercial, que não deixa de ser importante, mas que as mamães sejam valorizadas todos os dias, amém? Um dom precioso, né? Um chamado precioso que você recebeu do Senhor. E eu espero que todas, quando chegarem na presença do Senhor, recebam a coroa, né? Pelo menos, nem que seja uma pedrinha, mas se você receber uma pedrinha de ouro, né? De uma pelo trabalho que você fez, educando seu filho, criando seu filho nos caminhos do Senhor, vai te ser de grande valor. Que você possa ouvir de Deus, serva boa e fiel. Fosse fiel no pouco que eu te dei, né? Se foram 2, 3, 4 filhos, não importa, né? Mas que você possa ter cumprido, né? Que possa cumprir esse chamado, que é grandioso. Então, voltando para cá, em Lucas 5, onde eu parei mesmo? Jesus no barco. Exatamente. Jesus, nascido de uma mulher, estava ali naquele barco, né? Ele era Deus, mas estava ali como o enviado do Senhor, o enviado de Deus, para proclamar o evangelho, né? Para proclamar libertação, se colocando como caminho, se colocando como a única porta, né? O único caminho dado por Deus para que os homens fossem libertos, para que o homem fosse restaurado. Jesus veio para isso. Esse era o propósito de Deus, para restaurar a comunhão entre nós e o Senhor, né? Para restaurar o pecador, né? Para libertar o pecador. Então, acompanha comigo. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali perto pelos pecadores que estavam lavando as suas redes. Na verdade, era Pedro, né? Simão, era Pedro, Tiago, João e tinha mais um, irmãos. Quem que era? Quem que estava junto, irmãos? Pedro, Tiago, João, tinha mais um. Pedro, Tiago, João. Não tinha mais um, não, irmãos. Vamos lá comigo. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pecadores que estavam lavando as suas redes. Entrou um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, levantou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, que era Pedro, vai para onde as águas são mais fundas. O propósito de Jesus ali,
além de falar com a multidão, além de pregar o evangelho, mas eu já falei isso para os irmãos, Jesus ele não tinha compromisso com a multidão. Apesar de ele estar ali para propagar o evangelho, se mostrar como Cristo, né, o Filho de Deus, aquele que libertaria o povo do pecado, aquele que morreria numa cruz para salvar a nossa humanidade, Deus, ele não tinha compromisso com a multidão, porque a multidão ela não tem compromisso com Jesus. Tem ou não tem, irmãos? Tanto que Jesus, quando falava com os discípulos, ele falava abertamente, ensinando, pregando a palavra, né? Quando eles tinham dúvida, eles ficavam boiando, né? Jesus falava, deixa eu te explicar mais um pouquinho. Mas para as multidões, Jesus sempre falava por parábolas, por enigmas. Se não 100%, mas 99% daquele povo não entendia nada que Jesus estava falando. Eles estavam ali simplesmente pelos bens, por aquilo que eles podiam receber de Jesus, pelas suas maravilhas, pelos seus sinais, pelos seus milagres. Assim como muitos de nós hoje viemos a Jesus por aquilo que ele pode nos dar. Quantos de nós, irmãos, eu acabei de falar aqui que nós estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer ao Senhor. Mas quantos de nós frequentamos culto, frequentamos igreja, falamos que servimos a Deus, né? Simplesmente pelos benefícios que ele pode nos dar. Minha esposa acabou de falar de dízimo e oferta. Quantos de nós não ofertamos e dizimamos com um entendimento errado? Pensando que Deus ele é um banco que te dá 100% de juro. Dei 10, vou receber 100, vou receber 1.000. Dei 1.000, você receber 10 mil, 10 vou receber 100 mil. É assim que funciona, irmãos? Não é. Nós não servimos a Deus dessa forma. Nós servimos a Deus pelo que Ele é. Nós servimos a Deus porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. É aquele que nos formou. É o nosso Pai, é o nosso Senhor. Que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, para nos libertar e para que pudéssemos ter acesso ao Senhor. Jesus estava aqui para chamar os discípulos, eram os primeiros discípulos. E assim é hoje também. Eu escrevi aqui algo interessante. Quando entendemos o chamado de Cristo, é preciso se lançar em águas profundas, se jogar, se lançar. Jesus estava pregando para aquela multidão, mas o interesse dele eram nos discípulos. Ele chegou em Simão Pedro e falou, olha, acompanha comigo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Sabe por que Jesus está falando isso aqui, irmãos? Por que a Bíblia nos fala para que nós possamos mergulhar em águas profundas? Jesus estava dizendo para aqueles homens que seriam seus discípulos posteriormente, Jesus iria pedir, segue-me. Quando nós nos lançamos em águas profundas, eu não sei nadar. Eu não me arrisco muito em água. Sem nadar, eu não vou me arriscar, porque se eu me arriscar, eu vou morrer. Mas quando você está mergulhado em águas profundas, você não tem total controle da sua vida. Se você está no rasinho, você pode, por alguma forma, andar, caminhar para um lugar mais a salvo, vamos dizer assim. Você tem total controle. Opa, ali está muito fundo, eu vou para cá. Aqui estou mais seguro. Mas quando você está em águas profundas, você não tem controle da sua vida. Se algo acontecer com você, a probabilidade de você não retornar, ela é grande. Jesus estava falando aqui para Simão Pedro. Falou, olha, Simão, eu estou te chamando para me seguir. Chamando para seguir-me. Eu estou chamando para ser meu discípulo. Mas é preciso que antes de você ser meu discípulo, é preciso que você se lance em águas profundas. Que você deixe o controle da sua vida totalmente sobre minha responsabilidade. Se você entender por que eu estou te chamando para que você seja meu discípulo, mas para que você não tenha controle. Irmãos, aqueles irmãos ali, Pedro, Tiago, João, no barquinho, eles estavam trabalhando. Jesus mostrou um milagre. Falou, olha, vou mostrar quem que eu sou aqui. Vou mostrar que eu sou o Senhor. Mas eu sou o Senhor, eu quero ser o Senhor da sua vida. Eu quero ter o controle total da sua vida.
Muitos de nós, irmãos, falamos que viemos para Deus, estamos com o Senhor, mas nós não nos entregamos na mão dele. Nós não conseguimos abandonar as coisas naturais dessa terra. Nós não conseguimos abandonar aquilo que nos prende a esse mundo. Nós ainda temos a compreensão que nós pertencemos a isso aqui. Eu quero dizer para você, esse mundo aqui ele não nos pertence. Na verdade, nós cansamos de dizer isso. O cristão, o verdadeiro cristão, aquele que foi chamado por Cristo para seguir o Senhor, Jesus ele nos chama para você abandonar tudo. Então quer dizer, pastor, que eu tenho que largar tudo. Eu não estou dizendo isso. Mas o que o seu coração ele tem que estar totalmente desprendido das coisas dessa terra. Não tem como nós sermos chamados pelo Senhor, servirmos ao Senhor, se nós somos presos a isso aqui. O trabalho onde nós estamos, ele é mais importante do que Deus nas nossas vidas. Se o casamento, ele é mais importante do que Deus nas nossas vidas. Se o teu filho, ele é mais importante que Deus na sua vida. Se mamon, ou seja, as riquezas, o dinheiro, ele é mais importante que Deus nas suas vidas, na minha vida e na sua vida. Enquanto não nos lançarmos em águas profundas, nós não vamos compreender e seguir a Jesus. Jesus fez um convite para aqueles homens. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Aí depois ele disse a todos. Para Simão ele disse, vá aonde as águas são mais fundas. E para os outros, a todos, lancem as redes para a pesca. Eu escrevi aqui. Quando compreendemos o chamado de Cristo, é preciso se lançar em águas profundas, se jogar, se lançar. Muitos de nós, irmãos, isso quando eu prego aqui, quando eu falo para você, antes eu preciso viver aquilo que eu estou pregando. E Jesus e Deus, ele me experimenta primeiro, para saber se aquilo de fato que nós falamos e pregamos é verdade. Se ela não for realidade na minha vida, irmãos, não adianta nada eu pregar para você. O que eu estou dizendo é que é algo completamente difícil de fazer. Sabia disso? Porque o ser humano, ele tem um instinto dentro de si de viver independente, de ser independente. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, quando eles comeram do fruto que era proibido comer, quando eles experimentaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam mostrando para Deus que eles queriam ser independentes. Eles não queriam depender de Deus mais. Eles queriam viver por si. E é assim com as nossas vidas. Sabe por que muitas vezes nós estamos com a cara no muro? Sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados? Porque nós não nos jogamos em águas profundas, nós não nos lançamos em águas profundas, e nós não mergulhamos de fato em águas profundas do Senhor, não nos lançamos e nos entregamos a Ele, para que nós possamos ser totalmente dependentes do Senhor. Nós só seremos totalmente dependentes de Deus quando nós experimentarmos Ele. Nós acabamos de cantar um cântico aqui muito bonito. O Pedro e o Jones e o Raidon cantaram. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. E me faz andar sobre. Mas você confia de fato nessa palavra que você acabou de dizer? Se você fosse Pedro, lá no mar, quando Jesus estava caminhando sobre o mar, Pedro se assustou. Jesus falou, sou eu. Quer andar? Vamos andar comigo. Você andaria? Seja sincero comigo e com você. Você andaria, irmãos? Se Jesus falasse para você aqui agora, Eniomar, pode andar aqui sobre as águas. Pode caminhar sobre as águas. Você não vai cair. Você iria, Eniomar? Você ia titubear, não ia? Irmãos, essa é a grande questão quando nós servimos ao Senhor. Não tem como servirmos a Deus, sermos chamados por Ele e vivermos o Evangelho pleno se nós não confiarmos plenamente do Senhor.
esses homens aqui, eles tinham acabado de lançar as redes. Eles tinham lançado a rede, não tinha pegado nada. Jesus, vou falar aqui num português grosseiro, num modo grosseiro de dizer para você entender. Jesus faz o seguinte, olha para mim aqui que eu vou resolver o negócio para vocês. Enquanto eu estiver pregando para esse povo aqui, me empresta seu barquinho, eu vou estar pregando para esse povo, lança a rede, tá? Mas lança a rede bem fundo. Lançam as redes bem fundo. O que aconteceu? Um milagre, encheu, eles estavam dando conta de puxar, meu. Era tanto peixe que eles não estavam dando conta de puxar. Vamos falar a grosso modo para nós. Jesus está falando para mim e para você também hoje. Para que você possa viver o melhor que eu tenho para você, é preciso você primeiro se lançar. Se eu falei para você, lança a rede, lança a rede. Ah, Senhor, mas eu acabei de lançar a rede e não peguei nada. Eu estou falando para você, lança a rede. Sabe o que é isso, irmãos? Confiança. Nós não temos confiança. A começar em mim. Sabe qual que é a minha preocupação como pastor? Será que nós vamos dar conta de alugar um prédio? Será que nós vamos dar conta de pagar o aluguel? Será se nós vamos dar conta de os instrumentos? Será se nós vamos dar conta de evangelizar, para trazer gente para a igreja? Será? A começar em mim, irmãos. Nós muitas vezes nós não temos confiança. Nós não entendemos o Deus que nós servimos. Nós não confiamos no Senhor. Nós não confiamos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos, imaginamos, do que cremos. Nós não confiamos. E depois que Jesus fez esse milagre, eles poderiam muito bem pensar, eu vou largar isso aqui, acabei de pegar uma multidão de peixe, vou ficar rico. Vou ficar como pescador. Tanto peixe para vender, minha filha, eu não sei como que eu vou vender isso aqui. Sabe o que eles fizeram? Sim ou não? Sabe. Acabou de ler. Eles abandonaram o que? Vamos ler? Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu, Pedro estava duvidando, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais de seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Por que Pedro está falando isso aqui, irmãos? Porque ele tinha acabado de duvidar. Falou assim, ó, Deus, eu sou insignificante. Eu estou diante do rei, eu estou diante do Senhor, eu estou diante do Cristo. Estou diante do Senhor, do Senhor. O Senhor acabou de me mostrar o milagre aqui. As redes estão abarrotadas e eu duvidei. Pedro, então, se sentiu um pecador, porque ele estava duvidando da palavra do Senhor. Continua comigo. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo. O que Jesus falou para Simão Pedro? De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e... Sabe o que nos impede também, irmãos, de servirmos a Deus com confiança e de experimentarmos o melhor do Senhor? Porque nós ainda temos medo. Medo. Eu ia falar uma palavra feia do medo aqui, mas não vou falar. Mas medo é uma coisa do capeta. Começou lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden. Depois do pecado, depois do fruto. Qual foi a primeira reação do homem e da mulher
Depois que eles pecaram? Medo. Eles tiveram? O medo nos impede de experimentarmos o melhor de Deus. O medo nos impede de confiarmos no Senhor, de sabermos que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Medo. A Bíblia fala, não me lembro a referência, minha esposa puder me ajudar. Ela é boa de cabeça, irmãos, eu sou péssimo. Minha memória não dá. Mas, se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que disse, está nas suas cartas, o verdadeiro amor, Paulo eu sei que foi. O verdadeiro amor, mas que verdadeiro amor é esse? Nos dado através de? O verdadeiro amor, irmãos, é Cristo. Quando nós nos entregamos totalmente a Cristo, nós passamos a não ter mais medo. Porque nós entendemos, primeiramente, que nós não somos daqui. Pertencemos a Ele. Há uma vida melhor nos esperando. Ninguém quer morrer, né, Fausto? Eu sei que você lá num leito de hospital, você pensou na morte. Várias vezes. E é a hora que a pessoa faz reflexões. Faz ou não faz? Você sentiu muito medo? Eu imagino. Não queria estar na sua pele, mas eu imagino que o medo que você sentiu. Mas quando nós temos confiança em quem servimos, o medo ele não nos domina mais. Porque nós sabemos que mesmo se partirmos, o melhor para nós. Muito melhor. Muito melhor. Mas ainda nós temos medo de quê? Medo da morte. Medo de não dar conta. É ou não é? O que mais? Quais outros medos nós temos, Keilinha? Me ajude. Hã? De não ser digno. Quais outros medos? Vocês sabem, irmãos? Me ajude, Denise. Quais outros medos? Medo de errar. O medo, ele nos paralisa. É por isso que Jesus virou para esses irmãos aqui, para Simão, não tenha medo. Não tenha medo de largar tudo que você largou. Talvez você fique pensando assim, nossa, mas eu consegui minha vida toda, trabalhei, estudei, me formei, tenho um bom emprego. Talvez Jesus não está pedindo para você abandonar tudo como foram com os discípulos aqui. Como foi para Pedro, para Tiago, para João. Talvez não abandona, não. Mas para nós seguirmos a Jesus, é preciso nós nos desprendermos das coisas. Nós temos medo de nos desprendermos das coisas aqui da terra. Nós temos medo de perder o conforto. Temos ou não temos? Eu costumo dizer que quem experimentou o conforto, ele não dá conta de viver sem o conforto. Aí ele vai viver uma realidade que ele não dá conta de viver. É ou não é? A maioria das vezes é assim. Nós temos medo de perder as pessoas do nosso lado. Nós temos medo de perdermos o marido, a esposa, os filhos. Nós temos medo. Mas Jesus simplesmente diz e vira para aqueles discípulos e fala assim, olha, antes ainda não eram seus discípulos, né? Seriam posteriormente. Mas para aqueles 3 homens, não tenham medo. O que eles fizeram? Eles então afastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e nem os peixes. Vai ver que é multidão. Certeza, né, irmão? Põe um povo perto de uma cesta básica para você ver. Já viu aqueles caminhões que se acidentam no meio da estrada? Se for de cerveja, então, aí não sobra uma. Né? Se for de carne, picanha, imagina aquele tanto de caixa de picanha sobrando. Hã? Agora você imagina esses peixes. O que esse povo ia fazer com esse peixe aqui? A Bíblia não está falando o que eles fizeram com o peixe, mas eu estou elucubrando. Daqui com os meus botões. Certeza que a multidão veio com tudo em cima daqueles peixes. Eles largaram tudo.
Eles poderiam ter pensado, essa é a nossa vez, vamos ficar ricos. Não vai ter para ninguém, somos os melhores distribuidores de peixe aqui da região. Mas eles simplesmente abandonaram, largaram tudo. Essa é a atitude que o Senhor espera de nós. Jesus não está falando para você largar seu emprego. Jesus não está falando para você largar sua família. Jesus está falando para você largar tudo aquilo que te prende. Que prende seu coração, meu coração. Tudo aquilo que nos impede de nos entregarmos totalmente a Ele. Que nos impede de mergulharmos em águas profundas e experimentarmos aquilo que Deus tem para nós. Eu escrevi aqui, essa foi a resposta que Jesus esperava dar aos primeiros discípulos que ele havia chamado. Para seguir a Jesus, é preciso abandonar, é preciso crer no sobrenatural e não duvidar. É preciso entender que Ele é aquele que nos limpa e cura das nossas lepras. É sobre isso que nós vamos falar agora. Muitas das vezes, tem algo que nos impede também de experimentarmos do Senhor, de compreendermos o chamado e seguirmos a Jesus. Vamos lá, pula para o versículo 17. Estando Jesus numa das cidades, aqui já tinha concluído a questão do chamado dos discípulos. Eles já haviam abandonado e seguiram a Jesus. Olha só o que Jesus fez agora. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Os irmãos sabem o que significa na Bíblia? Sabe. Lepra simboliza o pecado. Lepra simboliza o pecado. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Quando viu Jesus, prostrou-se o rosto em terra e rogou-lhe que, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero que seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esse caso aqui da cura do leproso, a lepra na Bíblia, ela simboliza o pecado. Não sei se você já viu uma pessoa com hanseníase. Hoje em dia é muito difícil de ver, né? Quantos já viram uma pessoa com hanseníase? Geralmente não. A pessoa que tem hanseníase ou lepra antigamente, ela possui marcas, né? Dependendo da gravidade daquelas, pode ser que as feridas ficam purulentas para fora, né, expostas. Outras pessoas têm só manchas. Mas se você tocar naquilo ali, naquela pessoa, ela não vai sentir nada. Nada. Era costume, eu quero ler para você, para os hebreus, a lepra era considerada uma maldição, um castigo divino. E no Velho Testamento, as pessoas que adquiriam lepra, elas eram afastadas, dependendo da gravidade. Ela não era colocada só isolada. Elas eram afastadas. Lembra-se de Miriam, irmã de Moisés? É um dos casos de exemplos de lepra. Ela, porque criticou Moisés, né? Porque ela havia casado com uma mulher que não era hebreia. Ela e Arão criticaram muito Moisés e ela foi acometida de lepra por causa do seu pecado. E Miriam, ela ficou afastada. Depois ela veio a ser curada, mas ela ficou afastada. Outro caso de lepra, mas isso foi para mostrar para Moisés, na questão da do filho. Deixa a minha esposa tirar. Feiura de menino tem que corrigir. Amém, irmãos? Feiura de menino tem que corrigir. Volta para cá, irmãos. Outra questão, um outro exemplo, mas Moisés, ele teve marcas, né? Foi exposto ali diante da sarça ardente, só para Deus mostrar para ele que ele era dependente de Deus. Quando estava Moisés ali na sarça ardente, Deus mostrou as lepras no seu corpo,
para mostrar para ele que dentro de Moisés não havia nada de bom. E assim somos nós também, irmãos. Não existe nada de bom dentro de nós. Por mais que nós tentamos ser pessoas boas, fazer coisas boas, praticarmos coisas boas, sermos bons ao nosso semelhante, dentro de nós não existe nada bom. Dentro do ser humano, nós que nascemos com a natureza do pecado, com a natureza de Adão, nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus para nos transformar. Não somos nós que mudamos. Não é mudança de comportamento. As pessoas pensam que quando, vou vir para Jesus agora, minha vida vai mudar. Vou ser um bom samaritano. Engano seu. Ninguém dá conta de se mudar, irmãos. Eu não dou conta, aquele não dá conta, não dá conta, Raidon, Fausto e assim por diante. Nós não damos conta de mudar. Não é mudança de comportamento. É transformação. A Bíblia chama isso de metanoia. Isso é transformação. Como que nós nos transformamos? Conhecendo a Jesus e permitindo que o Espírito Santo de Deus e Cristo mude as nossas vidas. A vida do cristão é assim, constante mudança, constante transformação. Eu costumo dizer que a vida do cristão, existe uma plaquinha estampada no seu peito e diz, estamos em reforma. Porque você está em constante reforma todo dia. E como que nós mudamos, pastor? Você erra, você cai, você peca, você falha. Você pede misericórdia do Senhor, você pede perdão dos seus pecados. Fala, Senhor, não vou fazer mais. Aí amanhã você faz a mesma. Aí você chora de novo, você clama de novo, de novo. Aí você pede perdão, Deus te perdoa. Porque o perdão está em Cristo. Aí você faz até que Deus te transforma pela presença do Espírito Santo. Quando você de fato compreende, Senhor, não sou eu quem me muda. Se o Espírito Santo de Deus não me mudar, eu não posso. Eu não dou conta. Aí o Espírito Santo de Deus vem e te transforma. Mas volta para cá. Voltando para a lepra. Eu contei para você o exemplo de Moisés, de Miriam. Ela simboliza na Bíblia pecado. E uma das consequências da lepra na nossa vida, e na vida de quem adquiria essa enfermidade, era que a lepra o tornava insensível. A primeira atitude da pessoa que está em pecado, a Bíblia mostrava que quem estava com lepra, aquela pessoa era afastada. A primeira atitude da pessoa que está em pecado, que permite que o pecado domine a sua vida, ela se afasta. Porque ela fica insensível a quê? A voz de Deus, presença e manifestação do Espírito. Ela deixa de ter o Espírito Santo se ela for de fato convertida. O Espírito Santo habita em você. Mas ele fica apagado. Não tem manifestação do Espírito. Porque você não se permite ouvir a Deus para que Deus te informe. Para que Deus mostre a verdade, você seja liberto. A lepra nos faz isso. O que nos impede, no ponto que eu falei, daqueles irmãos, que impedia aqueles irmãos, era o medo, a incredulidade, o medo de largar tudo. Mas o outro ponto aqui, que nos impede de entendermos o chamado de Cristo e seguirmos com Cristo e caminharmos a nossa vida com Cristo, é entendermos que Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado. É aquele que arranca a lepra das nossas vidas. A lepra, ela nos torna insensíveis. O curioso é que Jesus aqui, ele pelos da época, eles questionavam, mas quem é esse homem? Quem é esse Senhor que está falando conosco? Que até pecados pode perdoar. Que até pecados ele perdoa. Ele é o Cristo. Sabe, irmãos, nós só podemos ter a nossa vida transformada depois que nós entendermos, chamados pelo Senhor, e entendemos que é somente Ele que muda as nossas vidas. O que tem nos impedido de seguirmos ao Senhor, de avançarmos com o Senhor? Eu tinha tanta coisa para falar, irmãos, preparei. Mas, infelizmente, o horário não me permite. Vou fazer igual a minha esposa, dar sequência depois. Mas o que impede
você de se lançar completamente ao Senhor? O que impede a sua vida de ser completamente abençoada? Quando nós falamos de bênçãos, nós pensamos que elas são liberadas assim, a Deus dar as nossas vidas. Mas nós somos abençoados, somente somos abençoados se nós estamos debaixo do propósito. Ou seja, no centro da vontade de Deus. A bênção que Deus libera na minha vida e na sua vida, ela tem nunca é de nos satisfazer, nunca é para que você use sozinho, que você curta a vida adoidado. Eu estou falando da vida do cristão. Não estou falando daqueles que não conhecem a Jesus. Estou falando da vida do cristão. Você só é abençoado para que você cumpra o propósito, o chamado. Você compreenda que você foi chamado e você siga Jesus. O que impede você? Será que é o medo? Como foram com os discípulos? Jesus virou para Pedro e falou: não tenha medo, não tenha medo. Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo que perdoa os seus pecados, te limpa, te purifica, né? Te cura, como foi o caso daquele paralítico, que foi curado também dos pecados. Talvez aquilo que está nos impedindo de andar, vou dar uma palhinha só do que eu ia dar sequência. Talvez aquilo que te impede de andar, de caminhar, também é um pecado. Já viu aquelas pessoas que caminham, parece que estava igual o povo no deserto, rodeando no mesmo lugar, 40 anos. Você entra ano, sai ano após ano, e a mesma coisa, não muda nada, não tem crescimento. Nem que seja 10%, a pessoa não cresceu nada, não desenvolveu nada. É a mesma pessoa. Talvez isso esteja nos impedindo de caminhar e de prosseguir. Amém? Fique em pé onde você está. Queria que você se lançasse nas mãos do Senhor. Cadê os irmãos que cantam? Cadê o Pedrão? Vamos cantar aquela música de novo? Da noite chegar? Hã? Arrebentou? Beleza. Não dá pra... Amém. Feche os seus olhos enquanto os irmãos chegam aqui. Vamos cantar, se pôr. Enquanto nós cantamos, eu queria que você orasse e colocasse a sua vida. Que você se mergulhasse agora nas mãos do Senhor, você se entregasse completamente a Ele. Você entendesse que Deus está te chamando, o Senhor está te chamando, para que você sirva a Ele com integridade, com intensidade. Entregue a sua vida totalmente ao Senhor. Dá para tocar? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão.
minha canção e o meu louvor. Sabe, irmãos, talvez você se sinta indigno, como diz o Enelmar disse, mas o que nos torna dignos é o Senhor Jesus. Nós de fato somos indignos. Sem a presença, sem a misericórdia, sem a graça do Senhor sobre as nossas vidas, nós não podemos nada. Levi, que era Mateus, era um cobrador de impostos. Talvez no coração dele ele pensava assim, eu sou o último aqui da lista, para me tornar principalmente discípulo de Jesus, para andar com Cristo. Mas o Senhor, Ele olha o nosso coração e nos chama. O que Ele quer de nós é simplesmente se entregar. Se entregue na mão do Senhor. Mas entregue 100%. Não adianta nós vivermos com 80% diante de Deus. Ou nós vivemos 100% ou nada. Nada. Se nós queremos ser abençoados, nós precisamos nos entregar. Amém? Glória a Deus. O sol se pôr e a noite chegar, Aleluia. Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Levante as suas mãos, onde você está. Quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Ó Deus, nessa noite, onde prestamos culto ao Senhor, nos rendemos às Tuas mãos. Deus, assim como o Senhor chamou ali os discípulos, Pedro, Tiago e João, aqueles irmãos que estavam ali naquele barco, o Senhor mostrou o Teu nome, a Tua grandeza, a Tua soberania. O Senhor mudou a vida daquelas pessoas, o Senhor transformou, ó Deus, aquilo que eles não tinham em milhares de peixes que foram colhidos. É assim que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. O Senhor quer ser o nosso Deus, mas precisa também que nós nos rendamos ao Senhor, não tenhamos medo, nos lancemos em águas profundas, joguemos completamente nas Tuas mãos e nos tornamos dependentes de Ti, não independentes ou dependentes de nós. Nós possamos depender inteiramente do Senhor. Ó Deus, retira de nós tudo aquilo que nos impede. Se for lepra, ó Deus, se for algum impedimento para que possamos andar, se for, ó Deus, sentimento de incapacidade, ó Deus, de insignificância, se nós não nos achamos dignos, que o Senhor mude os nossos corações, que possamos receber o Seu chamado, entendermos que o Senhor nos chama para vivermos uma vida plena, 100% abençoada pelo Senhor, mas nós só teremos ela se nós nos entregamos a Ti. Não adianta, a vida completa, a plenitude só vivemos em Cristo. Não adianta, as coisas desse mundo não vão nos satisfazer. Dinheiro, a fama, os prazeres, o conforto dessa vida, nada disso vai ter felicidade espiritual. Talvez momentânea, vai satisfazer a nossa carne. Oh Deus, mas a satisfação espiritual só virá depois de nós entendermos o chamado do Senhor, mergulharmos em águas profundas, oh Deus, e nos lançarmos nas Suas mãos, em nome de Jesus. Eu abençoo essa igreja, abençoo esses irmãos. O Senhor vai mudar completamente a vida deles. Oh Deus, eles vão viver intensidade no Senhor. Oh Deus, eu quero que a cada dia eles possam viver em novidade de vida, possam experimentar o melhor do Senhor. Oh Deus,
possamos viver assim. Chega, ó Deus, do marasmo, chega, ó Deus, de vivermos uma vida rasa, fora da tua vontade. Eu declaro que a vida dos teus filhos serão mudadas a partir de hoje, que eles vão experimentar de águas profundas, ó Deus, diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Estamos encerrando, lembrando mais uma vez, quarta-feira, nosso estudo online ainda, né? Semana que vem...